Saudações a todos! Hoje eu quero conversar com vocês sobre aquele que pode ser considerado o maior poeta da língua latina e, sem dúvida, um dos maiores poetas da história da humanidade. Estou falando de Virgílio. Todos os amantes de língua latina e de cultura clássica em geral certamente já ouviram falar dele e da sua obra magna, da sua obra mais importante, a Eneida. Um poema épico composto em 12 livros que narra a trajetória de Enéas, que, saído de Troia, devia procurar um novo lugar onde construir uma nova civilização. E este local seria, certamente, a Itália, donde muitos séculos depois haveria de surgir o povo romano. Em língua portuguesa, os versos de Virgílio foram traduzidos por diversas pessoas, sendo talvez a mais conhecida das traduções a que produziu Odorico Mendes. Em português, a versão mais recente é esta edição da Unicamp, editora Unicamp, a Eneida brasileira. Mas vocês encontram os versos de Odorico Mendes até mesmo na internet, uma vez que o trabalho do tradutor foi feito há mais de 100 anos, portanto, esta tradução já se encontra em domínio público. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que compreender um poema, uma obra da grandeza da Eneida, não consiste somente em dominar o vocabulário do latim, as regras gramaticais, e também não consiste somente em ser capaz de traduzir do latim para o português. Admirar a grandeza da inteligência, da genialidade do poeta Virgílio vai muito além disso. Por isso, eu decidi preparar este vídeo para apresentar a você um pouquinho de poesia latina, para que, quando você estudar um poema latino, possa maravilhar-se ainda mais com a inteligência do poeta, com a genialidade do poeta. E nós podemos fazer isso de maneira muito tranquila, sem nos prolongarmos muito, analisando somente os 4 primeiros versos da Eneida. Em latim, os versos dizem assim: Arma virumque cano, Troiae qui primus abiores, Italiam fato profugus, Lavinia-que venit. Litora multum millet teris iactatus et alto, ui superum saevae memorim iunonis ob iram. Em português, nós poderíamos ter uma tradução, aproveitando aqui a do próprio Odorico Mendes, que reza mais ou menos assim: Armas canto e o varão que, Esso de Troia, primeiro os fados prófugo aportaram, na espérica Lavino, em mar e em terra, muito encontrou violenta mão suprema, e o lembrado rancor da Seva Juno. Nestes 4 primeiros versos, o poeta Virgílio diz que está cantando, narrando, portanto, as batalhas, as armas, os enfrentamentos, os combates, e o homem, que é o próprio Enéas, o varão, que foi o primeiro, segundo o poeta Virgílio, que expulso pelo fado, em português, pelo destino, numa tradução bem livre, veio para a Itália e para os litorais, para a costa de Lavínio. Ele que foi expulso de onde? Do litoral de Troia, da cidade de Troia. E ele foi agitado, ele foi sacudido em muitos lugares, em muitas terras, no mar. E por que tudo isso? Por causa da força dos deuses, e da ira
lembrada da ira memorável da violenta Juno. Então ele foi perseguido pela deusa Juno. Aqui eu fiz uma tradução bem livre, só para que vocês possam compreender o texto. Bom, a imagem pintada por Vigílio aqui já é muito nítida, mas nem de longe somente estes versos, esta tradução, seja do Odorico Mendes, seja essa tradução livre que eu fiz, podem, nem uma coisa nem outra é capaz de mostrar a grandeza da inteligência de Virgílio. E para explicar isso, eu preciso, como eu disse no início, dar algumas informações sobre o próprio latim. Em latim, nós dividimos as sílabas em breves e longas. O que isso quer dizer? Quer dizer que em latim, algumas sílabas eram pronunciadas com uma duração um pouco maior do que outras sílabas. Por exemplo, na palavra roça, aqui eu uso a pronúncia reconstituída, na qual o S tem sempre som de S. Então, na palavra roça, a sílaba ro é breve, roça. Na palavra Roma, no entanto, a mesma sílaba ro, ou seja, composta das mesmas letras, R e O, é longa, ro. Por razões didáticas, alguns autores marcam a sílaba longa com macron e a sílaba breve com bráquia. São símbolos para mostrar para o leitor se aquela sílaba é longa ou breve. Este conceito de sílaba longa e breve em língua latina é fundamental para que nós possamos compreender a lógica por trás da composição de poemas latinos. Eles tinham uma outra perspectiva de versos, bem diferente daquela dos poetas de língua portuguesa, por exemplo, que frequentemente levam em consideração a quantidade de sílabas para formar um verso e a terminação da última palavra daquele verso, para que ela possa rimar com os versos seguintes, com algum dos versos seguintes. Então, para nós a rima tende a ter uma importância capital em um poema, dependendo da estrutura escolhida pelo poeta. Se for um soneto, por exemplo, a rima é parte essencial daquela poesia. Em latim, no entanto, não era a rima que formava o esqueleto, a essência da poesia, e sim a quantidade da sílaba. Repito, que pode ser breve ou longa, certo? Muito bem. Com as sílabas breves e longas, os poetas formavam alguns conjuntos, e estes conjuntos, estes grupos, recebiam o nome de pés. O que é um pé latino, portanto, quando nós falamos de poesia? É a combinação de uma sílaba longa com uma sílaba breve. Isto é um pé. Assim, nós temos o seguinte: quando eu tenho uma sílaba longa e uma sílaba breve, nós temos um pé, que se chama trocaeus em latim, ou troqueu em português. Quando nós temos uma sílaba longa e duas breves, nós temos um tipo de pé que se chama dactylus, ou dátilo. Você já deve ter ouvido esta palavra, dátilo, em datilografia, não é? Dátilo significa dedo. E por que este nome para um pé, para uma porção de um verso latino? Ora, se você observar o seu dedo, você verá que ele tem uma parte longa, comprida, e a parte superior dele é formada por duas seções pequenas. Então, por analogia com o dedo humano, os antigos davam nome
para uma porção de um verso composta de uma sílaba longa e duas breves, de dátilo, certo? E por último nós temos o espondeu, que é formado por duas sílabas longas. Então, duas sílabas longas formam um espondeu. Portanto, e há outros tipos de pés, mas vamos ficar nestes três: o troqueu, o dátilo e o espondeu. Ok? Com este tipo de noção agora, nós podemos compreender como um poeta, qual era o trabalho de um poeta latino na hora de compor uma poesia. Só um último comentário antes de ver na prática como estes conceitos fizeram parte da estrutura do poema do Virgílio. Eu preciso só falar de uma coisinha bem rápida. Em latim, nós podemos dizer, de maneira bem simples, que uma sílaba longa é aquela que termina em ditongo. Então, na palavra graecus, a sílaba grae é longa, por exemplo, termina em ditongo, em A e em E. Ou então, aquela sílaba que termina em consoante, como na palavra ínsula. A primeira sílaba, in, também é longa. Ou então, quando a sílaba termina em uma vogal longa, que em textos didáticos está assinalada por um macron. Joia? Pois bem, então, diante disso, quando nós pegamos os primeiros 4 versos do Virgílio, lidos anteriormente, nós podemos separar as sílabas em breves e longas, não é? Então, no primeiro verso, nós temos a sílaba ar, que é longa, depois a sílaba ma, que é breve, e a sílaba wi, de wirunque, a sílaba wi, também é breve. Notem, formamos aqui um dátilo. E depois, na sequência, nós temos o rum, que é longa, o que, que é breve. Aqui nós não temos um ditongo, tá joia? Então, o que é breve, e o k, de cano, que é breve também. Outro dátilo. E, na sequência, nós temos no, que é longa, e tro, que também é longa. Depois, iai, que é longa, e qui, que também é longa. Portanto, nós tivemos aqui 2 espondeus, não é? Na sequência, pri, que é uma sílaba longa. Aí, mu, que é uma sílaba breve. E sa, que é uma sílaba breve também. Nós unimos o S final de primus com o A inicial de ab. Então, pri, mu, sa. E depois o bo, né, o B do AB com o O da palavra seguinte. Então forma uma sílaba longa. Notem que o O aí é longo, ele tem um macron. E ris, que também é sílaba longa. E aqui nós formamos, unimos, né, juntamos o primeiro verso, né, separamos, melhor dizendo, o primeiro verso em sílabas longas e breves. E já podemos identificar os devidos pés. Se você contar a totalidade de pés, você verá que nós temos aqui 6 pés. Tá? Portanto, nós estamos diante de um hexâmetro, por enquanto. Eu ia já dar o outro nome, calma aí. Então, hexâmetro, nós vamos ter sempre 6 pés. Então, notem que não se trata somente de escolher as palavras, mas de escolher as palavras com as sílabas corretas para que formem sempre 6 pés. O Virgílio, exceto em alguns trechos, né, do seu majestoso poema, vai compor toda a Eneida, os 12 livros, em 6 pés. Cada verso tem 6 pés. Genial, não é? Mas não é só isso. Se você reparar bem, o 5º pé é sempre um dátilo. Sempre, ao longo do poema inteiro. Portanto, um hexâmetro datílico. Agora sim,
o sobrenome deste tipo de verso, exâmetro datílico. Então, notem a grandeza da inteligência do Virgílio. Eu repito a palavra grandeza mais uma vez, porque eu não encontro outro termo para, enfim, poder dar um significado para uma inteligência tão brilhante. Não se trata só de compor uma obra com começo, meio e fim. Não se trata só de desenvolver personagens, de fazer referências históricas. Se fosse só isso, já seria uma obra fenomenal. Mas Virgílio vai muito além, como um bom poeta. Ele se preocupa também com a forma, com a métrica. Então, exâmetro datílico, sempre 6 pés ao longo de todo o poema, e sempre tendo o 5º pé como um exâmetro datílico. E por que isso? Porque, além da questão da forma, da beleza estética, o exâmetro datílico era o tipo favorito dos poetas latinos, era o tipo de verso favorito para cantos épicos, heróicos. Porque, como o latim fazia essa distinção entre sílaba longa e sílaba breve, o poeta imaginava que o leitor, que conhecesse isto, ele fosse manter a cadência prevista. Né? Então, seria quase como tambores que estivessem soando ali. Então, nós teríamos Armaui, Rumquecan, Notro, Yaequi, Primusa, Boris. Quer dizer, lendo nesta cadência o tempo todo, todos os versos, você é capaz de memorizá-los muito mais facilmente. Então, há também um efeito mnemônico aqui, para facilitar a memorização. O ritmo, a música correta, faz com que o espírito absorva as letras de maneira muito mais fácil do que uma leitura corrida. Então, observem que não se trata só de traduzir, de conhecer a gramática, mas é de ir muito mais profundamente no texto latino. O Hans Urberg tem essa preocupação, pois no capítulo 34 do livro Família Romana, ele ensina como compreender e até mesmo, por que não, compor versos em latim. Eu mostro agora para vocês os outros 3 versos latinos, dos 4 que lemos, da Eneida, da introdução da Eneida, para que vocês percebam aí como que estão divididos os pés e que o 5º pé é sempre um hexâmetro datílico, certo? Então, espero que com a ajuda deste vídeo vocês tenham um olhar diferenciado, não só para os poetas latinos, como para a própria poesia latina. Tá joia? Muito obrigado, até a próxima.